Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de definite article, de artigo definido. Mas não dá para a gente falar de artigo definido sem fazer um geral primeiro do que são os artigos em língua inglesa, certo? Então nós vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, dos indefinidos, mas depois em outra aula a gente aprofunda direitinho. O nosso foco hoje são os definidos. Em inglês, o nosso roteiro, então, nós vamos falar primeiro dos Articles in English Language, que são os artigos em língua inglesa. Vamos falar especificamente do Definite Article, que é o artigo definido. E por que eu estou falando artigo definido no singular? Porque em inglês é uma palavra só tem um artigo definido em língua inglesa. Os usos dele, porque aí nós vamos observar que existem algumas diferenças, algumas situações que em português nós usamos os artigos definidos, mas aí quando nós passamos para o inglês, a gente acaba levando uma tradução literal e cometendo erros na hora de fazer essa transcrição. Vamos ver alguns exemplos, situações que nós podemos aplicar os artigos e exercício de gramática depois para analisar esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá, começando pela nossa definição. Articles. Primeiro eu chamo a atenção de que articles, que são artigos em inglês, tanto pode se referir a essa classe gramatical, né, que nós utilizamos em português, como pode se referir aos artigos de produção textual, tá? Então, um artigo científico também pode ser chamado de article. Uma notícia pode ser news article, tá? Que seria um artigo de notícia. Então, nós podemos utilizar em contextos diferentes também. Outra situação é que em inglês, em algumas gramáticas, nós podemos ver esse conteúdo com um nome diferente, com o nome de determinant, que seria um determinante, justamente porque ele tem essa função de determinar alguma coisa, tá bom? Mas vamos lá. Nossa definição. Articles are words that define a noun as specific or unspecific. Então, o artigo é uma palavra que nós utilizamos para definir um substantivo, como definido ou indefinido, né? Da mesma forma que nós temos em português artigos definidos e artigos indefinidos, em inglês nós também vamos ter essa classificação para determinar se aquele substantivo é algo específico, algo particular, ou algo que não é específico, algo indefinido. Tá? They are used before a noun. Eles são sempre usados antes de um substantivo. Eles acompanham, ou mesmo uma palavra ou um grupo nominal que exerça uma função equivalente à de substantivo em uma sentença. Como eu mencionei no início, eles podem ser chamados de determinant ou determiners, que seriam esses determinantes, justamente porque ele determina, é específico ou não é. Tá bom? É definido ou não. Em inglês, como já ficou claro, tem dois tipos de artigo. Tem o artigo definido, que como eu mencionei para vocês, é uma palavrinha só, é o de, e tem o artigo indefinido, que são duas palavrinhas, a e an, ou a, como a gente pronuncia o a no alfabeto, e an, tá bom? Então, são as duas situações que eu vou encontrar, os dois tipos de artigos. Olha os exemplos para a gente ver essa ideia de definido ou indefinido. This is a dog. Isto é um cachorro. Esse cachorro é um cachorro que não é específico, é um cachorro qualquer. Eu não estou definindo ou especificando um cachorro em particular. Tá? The dog is brown. O cachorro é marrom. Nesse exemplo de baixo, eu estou falando de um cachorro específico. É o cachorro que tem uma cor definida. Então, olha os exemplos. O de cima, indefinido. O de baixo, definido. No exemplo seguinte, I saw a man with a suspicious behavior. Eu vi um homem com um comportamento suspeito. Então, qual é a informação que eu passo aqui? Um homem qualquer, não conheço esse homem, não sei quem esse homem é,
E esse comportamento dele também não é um comportamento definido, é um comportamento suspeito. Esse suspeito pode dizer várias coisas. Tá? Ele pode dizer sobre o comportamento dele, sobre a forma que ele tratou a pessoa, sobre algo que eu observei que pareceu estranho. Então, eu não tenho uma informação definida, específica ou em particular. Por isso que eu usei o artigo indefinido. No exemplo de baixo, I saw the man who robbed the bus. Eu vi o homem que roubou o ônibus. Nesse caso, eu sei quem é o homem, porque eu vi, eu identifiquei, eu estou falando de um homem em específico, e eu sei qual é o ônibus, porque é o ônibus que foi assaltado. Então, perceba que nós usamos os artigos justamente para determinar essas duas situações. É específico ou não é? É definido ou não? No caso do artigo indefinido, como já foi mencionado, o the é o artigo em inglês. Tá? Ele é usado para se referir sempre a substantivos em particular ou substantivos específicos. E ele pode ser usado tanto para pessoa, para coisa ou para objeto que já é conhecido, que você já tem alguma informação para que aquele substantivo possa ser identificado. Tá bom? Então, eu tenho que ter um conhecimento sobre aquilo que eu estou me referindo. O artigo the em inglês, ele é invariável, ou seja, ele pode ser usado tanto para substantivos no singular quanto no plural, assim como para palavras femininas quanto palavras masculinas. É diferente do português, que em português eu tenho o, a, os e as, que são usados em acordo com número ou gênero. Tá? Em inglês, as 4 palavrinhas que eu mencionei são a mesma palavra, é o the. Tá? Então, olha os exemplos. The house at the corner of the street is blue. A casa no canto da rua ou na esquina é azul. Exemplo de baixo. The car parked outside is new. O carro estacionado do lado de fora é novo. Então, ó, eu usei com a casa, eu usei com o carro. Palavra masculina, palavra feminina. Exemplo de baixo. The teacher asked the students to read page 7 of the book. O professor pediu para os alunos lerem a página 7 do livro. Nesse caso, eu usei masculino, usei no plural, usei com um objeto. Percebem? Como é uma palavra só, a gente observa que ele aparece com grande frequência na língua inglesa. Por isso que todo lugar você vê a utilização dessa palavrinha. The countries, os países, were looking for a diplomatic solution. Os países estavam procurando por uma solução diplomática. Aqui eu usei com um sujeito que não é pessoa e que está no plural. Então, perceba que ele é a mesma palavra utilizada da mesma forma, independente dos contextos, singular, plural, masculino ou feminino. Nós usamos o artigo definido quando nós nos referimos a algo que já é conhecido, algo que já foi mencionado. Por exemplo, we read 3 novels and 2 plays by Albert Camus. What do you think of the plays? Então, a sentença diz, nós lemos 3 romances ou 3 novelas e 2 peças do autor Albert Camus. Aí a pergunta vem, o que você achou das peças? Então, esse de é utilizado aqui porque eu citei anteriormente na sentença a palavra peça. São peças que se referem a peças, a obras em particular, que já foram lidas por nós, que é o sujeito da frase. Tá bom? Então, por isso que eu usei o de. Também usamos o artigo de quando nós falamos de um emissor e um receptor que tem informação entre si, que tem a troca e se referem a algo em que eles conhecem. Então, por exemplo, hurry up, corra, acelera, tá? The movie starts in 10 minutes. O filme começa em 10 minutos. Então, o que a gente entende dessa comunicação? Eu
e uma outra pessoa vamos assistir um filme. E esse filme logo, logo vai começar. Então, como esse filme é conhecido por mim e pela pessoa com a qual eu estou me comunicando, eu uso o artigo definido, tá bom? Também se usa o de toda vez que nós falamos de superlativo. O que é o superlativo? É quando você quer fazer um destaque sobre uma característica, considerando uma característica. Então, o melhor jogador, a menina mais bonita, o aluno mais inteligente. Eu uso esse o ou a justamente para expressar essa característica de definição, tá? Que um é mais do que todos os outros ou menos do que todos os outros. Ele é o pior ator, tá? Então, é uma característica que você está destacando para grau inferior, que seria o superlativo de inferioridade, tá bom? Olha o exemplo. What's the biggest city in the world? Qual é a maior cidade do mundo? Então, eu uso esse o ou esse a para dar a ideia de superlativo, tá bom? Sempre vamos utilizá-lo também nessas situações. Usamos o artigo definido quando nós falamos de países que têm no seu nome, na sua origem, palavras como kingdom, states ou republic. O que significa cada uma dessas palavras? República, estados ou reino. Então, perceba que quando o nome do país, o nome que originalmente identifica o país, ele tem essas palavras no seu título, tá? Por isso que a gente fala The United States of America, os Estados Unidos da América. Olha outros exemplos. The Kingdom of Saudi Arabia, que seria o reino da Arábia Saudita, tem no nome do país, tá? Então, por isso que usa o de, que é o artigo definido. The United States of America, eu falei, os Estados Unidos. The United Kingdom é o Reino Unido. The Republic of China, a República da China, que tem People's Republic, né? Que é a República Popular da China. Então, nesse caso, eu uso o de porque o nome do país contempla essas palavrinhas aqui, tá bom? Por isso que se você usa a palavra Brasil sozinha, tá? Se você fala Brazil is the biggest country in South America. O Brasil é o maior país da América do Sul. Nesse caso, em inglês você não diz the Brazil, como a gente fala em português, o Brasil. Tá? E já já eu vou mostrar para vocês as situações em que nós não usamos o artigo definido em inglês. Também usamos o artigo definido quando nós falamos de elementos que são únicos no mundo, que eles são específicos. Então, por exemplo, a Terra, the Earth, o Sol, the Sun, the Mount Everest, o Monte Everest, porque só tem um de cada um deles. Então, você não pode falar a sun, um sol. Não tem, porque só tem um, tá? Então, você usa o sol, é sempre definido. Também usamos quando nós falamos de nomes que se referem a coisas como oceanos, desertos, rios, que faz ideia de nome próprio, tá? Então, the Amazon River, o rio Amazonas, the Sahara Desert, o deserto do Saara. Então, você tem alguns exemplos também de situações que são únicas. Também se usa os artigos definidos quando você quer usar um adjetivo, mas é esse adjetivo dando a conotação, dando a ideia de um grupo, de algo coletivo, tá bom? Então, por exemplo, tem um filme chamado The Good, The Bad and The Ugly, que seria o bom, o mal e o feio, tá? Então, eu uso um adjetivo para me referir a uma pessoa, para me referir a uma categoria, tá? Os bons têm melhores oportunidades, tá? Ou os maus devem ser punidos. Então, é quando eu uso um adjetivo para dar a ideia de um grupo, tá? Para nomear alguma pessoa, um objeto. Também se usa o de quando você fala de nomes de família. Por isso que você já deve ter visto nos desenhos The Simpsons, The Jetsons, The Flintstones, porque se refere ao sobrenome deles, é o nome da família, tá bom? The Johnsons, que seria os Johnsons, os Simpsons, os Jetsons, fazendo referência a todas as pessoas que fazem parte daquela família.
Bom, também se usa nesse sentido. E aí vem a questão que eu mencionei anteriormente. Tem algumas situações do inglês em que não se usa artigo definido, tá? Diferente do português que às vezes nós utilizamos. Por exemplo, não se usa o artigo antes de nome de pessoa. Em português você pode dizer: o Alex é um bom aluno. O Alex é o artigo antes do nome da pessoa. Em inglês não se usa isso. Não se usa o de antes do nome. Então, sempre que você vai fazer uma tradução, por exemplo, tirar do português para colocar em inglês, você não faz a tradução ao pé da letra. Você considera essas particularidades da língua. Não se usa antes de nome de pessoa, não se usa antes de nome de lugar, não se usa antes de nomes de idiomas. O inglês é a língua mais falada. Não usa, tá? Não se usa antes de esporte, tá? Não se usa antes de disciplinas escolares, conteúdos que fazem parte do currículo, tá bom? Então, em todos esses casos em inglês, o substantivo que é utilizado sem acompanhamento do artigo definido. Sophie is my friend. Sophie é minha amiga. São Luís is a beautiful city. São Luís é uma cidade bonita, uma bela cidade. English is a global language. Inglês é uma língua global. Soccer is very popular in Brazil. O futebol é muito popular no Brasil. Biology is difficult for me. Biologia é difícil para mim. Tá? Então, são exemplos de construções em que em inglês não se usa. Também não se usa os artigos definidos antes de adjetivo possessivo. Então, em português, você diz: o meu pai é... Complete a frase. Tá? No caso do inglês, você não usa o artigo antes do adjetivo ou do pronome possessivo. My brother is a fireman. Meu irmão é bombeiro, tá bom? Então, não tem o artigo. Também não se usa antes de dias da semana, de títulos que se referem a uma profissão, que fazem referência a um cargo que alguém ocupa, e também antes de expressões de tempo. I called him last week. Eu telefonei para ele semana passada. President Kennedy é um exemplo do cargo que vem acompanhado da pessoa. Presidente Kennedy, você não diz o presidente Kennedy em inglês, tá bom? Então, são situações em que não se usa. Vamos ver alguns exemplos. I like to play the piano. Eu gosto de tocar piano. Sempre se usa o artigo definido quando você fala de um instrumento musical, justamente porque o instrumento musical é único na sua ideia, né? Na sua construção, na função que ele exerce, no som que ele emite e etc. He has already been to the North Pole. Nesse caso, falando de uma localização geográfica. Ele já esteve no Polo Norte, fazendo referência a uma localização, é algo específico. Outro exemplo, quando nós temos números ordinais, tá? This is the first time I visit the zoo. Essa é a primeira vez que eu visito o zoológico. Um outro exemplo é quando você fala de ritmos ou gêneros musicais, gêneros de dança, que também são específicos. Carlinhos de Jesus knows how to dance the samba. O Carlinhos de Jesus sabe dançar o samba, o gênero musical. Tá? Ou o gênero da dança. The powerful control the business. Os poderosos controlam os negócios. É aquela situação que eu mostrei para vocês antes. Um adjetivo assume a representação de uma categoria ou de um grupo. The dog that bit me ran away. O cachorro que me mordeu fugiu. Aqui eu estou falando de um animal em específico, tá bom? Então, são situações que eu posso observar a utilização ou não do artigo definido em inglês. Exemplo de questão, sempre analisando o contexto, se é algo definido ou indefinido. Exemplo de uma faculdade, Smith, pessoa, tá aqui o nome da pessoa. Man you met yesterday is honest man. Nesse caso, eu tenho na primeira parte, né, Smith, que é um nome próprio, homem que você conheceu ontem é homem honesto. Então, eu tenho uma frase que está falando primeiramente de um homem específico, então eu vou usar o de, e depois falando dele como uma característica geral.
tá? Então, Smith, o homem que você conheceu, é uma pessoa em específico que eu estou me referindo, porque é alguém que você encontrou, é um homem honesto. E aí eu estou dando uma característica mais generalizada que define uma qualidade desse homem que você conheceu. Ok? Então, pessoal, nessa aula de hoje nós falamos de artigos, com o foco nos artigos definidos, considerando que na língua inglesa nós temos um artigo para equivaler a o, a, os e as. Até a próxima e bye bye!